Você precisa alinhar o seu coração e o seu caráter com Deus. Aqui em Daniel 4, fala sobre o outro sonho de Nabucodonosor. Aqui no verso 2 está escrito: Tenho a satisfação de falar a vocês a respeito dos sinais e maravilhas que o Deus Altíssimo realizou em meu favor. Como são grandes os seus sinais, como são poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino eterno, o seu domínio dura de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava satisfeito e próspero em casa, no meu palácio, até que tive um sonho que me deixou alarmado. Esse sonho que o rei Nabucodonosor teve foi um sonho perturbador, mas um aviso de Deus do que estava por vir na vida dele. Então, ele chamou o profeta Daniel, que sabia interpretar sonhos, para que fosse até os aposentos dele e interpretasse aquele sonho para ele. No verso 8 está escrito: Por fim veio Daniel à minha presença, e eu lhe contei o sonho. Ele é chamado Beltesazar, em homenagem ao nome do meu Deus, e o espírito dos santos deuses está nele. Eu disse: Beltesazar, chefe dos magos, sei que o espírito dos santos deuses está em você, e que nenhum mistério é difícil demais para você. Vou contar o meu sonho, interprete-o para mim. Só que não era o espírito dos deuses, dos magos, que estava em Daniel. Era o espírito do próprio Deus, o soberano Deus, o nosso Deus. No 13, descreve um pouco sobre o sonho dele. Nas visões que tive deitada em minha cama, olhei e vi diante de mim uma sentinela, um anjo que desceu do céu, e ele gritou em alta voz: Derrubem a árvore e cortem os seus galhos, arranquem as suas folhas e espalhem os seus frutos. Fujam os animais debaixo dela e as aves dos seus galhos, mas deixem o toco e as suas raízes presas com ferro e bronze. Fique ele no chão, em meio à relva do campo. Ele será molhado como orvalho do céu, e com os animais comerá a grama da terra. A mente humana lhe será tirada, e ele será como um animal, até que se passem 7 tempos. A decisão é anunciada por sentinelas. Os anjos declaram o veredito para que todos os que vivem saibam que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e dá a quem quer e põe no poder o mais simples dos homens. E Daniel interpretou o sonho do rei. 24 está escrito: Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto que o Altíssimo emitiu contra o rei, meu senhor. Tu serás expulso do meio dos homens e viverá com os animais selvagens. Comerás capim como os bois e te molharás com os orvalhos como o orvalho do céu. Passarão 7 tempos até que admitas que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. A ordem para deixar o toco da árvore com as raízes significa que o reino te será devolvido quando reconheceres que os céus dominam. Portanto, o rei aceita o meu conselho. Renuncia aos teus pecados e à tua maldade. Pratica a justiça e tem compaixão dos necessitados. Talvez, então, continue a viver em paz. O rei Nabucodonosor, ele se exaltava. Ele julgava que tudo o que ele tinha era por conta dele, porque ele era o grande. Ele não reconhecia a Deus, e ele não conhecia a Deus de verdade. Ele não sabia que tudo que ele tinha, e tudo que ele vivia, e tudo que era permitido a ele, vinha de Deus e não dele. No 29 diz: 12 meses depois, quando o rei estava andando no terraço do palácio real da Babilônia, disse: Acaso não é esta a grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino, com o meu enorme poder e para a glória da minha majestade? No 31 diz: As palavras ainda estavam nos seus lábios quando veio do céu uma voz que disse: É isso que está decretado quanto a você, rei Nabucodonosor. Sua autoridade real foi tirada. Você será expulso do meio dos homens, viverá com os animais selvagens e comerá capim como os bois. Passarão 7 tempos até que admita que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. E o rei Nabucodonosor passou por esse período. Trazendo para nossa linguagem, isso quer dizer que ele entrou no tempo de tratamento do Senhor, para que ele reconhecesse quem é Deus e que tudo que ele tinha foi Deus que deu e é Deus quem faz.
que não veio através dele, das mãos dele, da força do braço dele, mas sim Deus que deu, Deus que permitiu e Deus quem faz. 34 diz: ao fim daquele período, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Então louvei o Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é um domínio eterno, o seu reino dura de geração em geração. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada, com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão, ou dizer-lhe, o que fizeste? No 37 está escrito: agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei dos céus, porque tudo o que ele faz é certo, e todos os seus caminhos são justos. E ele tem poder de humilhar aqueles que vivem com arrogância. Ou seja, não é você quem faz, é Deus. Você faz sim a sua parte, mas o que acontece, resultado das coisas, é tudo Deus. Você espera em Deus. Vai vir de Deus. Não é você, não é a força do seu braço. Não se exalte. Exalte o Senhor, porque é Ele quem é o dominador e o Deus de todas as coisas. Ele quem exalta e abate. Não é você e a força do teu braço. A tua vida pertence a Ele. E se você não souber reconhecer isso, Ele pode sim te abater, para que você saiba reconhecer que só Deus é Deus. E que tudo que você tem vem dEle. Porque tudo é dEle, por Ele e para Ele. Nós temos que exercer o ministério com humildade. A gente tem que buscar todos os dias a humildade. E a segunda coisa, alinhamento. Nós precisamos estar alinhados com Deus, com a direção de Deus, com a vontade de Deus, alinhados em oração. Porque quando nos alinhamos na vertical, Deus alinha as coisas na horizontal.